começar aqui a primeira aula do professor Brunelli no canal Script Math, certo? E a aulinha de introdução que eu preparei para vocês é o seguinte: eu já coloquei logo de cara a reta real. É um conceito básico da matemática que todos já estão acostumados, né? São os numerais, certo? 0, 1, 2, 3, 4. Só que eu queria trocar a ideia com vocês o seguinte: cada ponto na reta que a gente tem, certo? A gente vai ter esse número. A gente vai ter os números que a gente convencionou: 0, 1, 2, 3, 4. Isso vem desde tempos antigos, certo? E o que acontece? Cada pontinho desse, certo? Representa um número, mas às vezes a gente se pergunta: e um pontinho aqui, essa nossa reta é o nosso espaço, certo? O nosso espaço que permite a gente localizar cada número. Mas e esse pontinho aqui? E esse pontinho aqui? E esse pontinho aqui? São todas localizações que às vezes a gente nem sempre lembra, certo? E nem sempre é possível localizar exatamente onde elas estão, porque em escalas muito pequenas, certo? Como em pontos aqui, por exemplo, bem pertinho do 2, eu vou chamar esse pontinho aqui de x, por exemplo, certo? Um pontinho que a gente não sabe de fato a localização dele. E esse pontinho x, o que a gente fala é que esse x, ele tende a 2, certo? Esse x, ele tende a 2, porque se a gente tentar vir bem pertinho do 2, bem pertinho, esse x vai tentar ser bem pertinho. Claro que eu poderia ter desenhado bem mais perto do 2, mas sempre é possível achar um ponto mais perto do 2. Então, esse é o conceito básico que a gente vai ter de limite, certo? O conceito que a gente vai ter de limite. Só que agora eu quero comentar com vocês, esses aqui são os números naturais que a gente tem costume, certo? Os números dos conjuntos naturais. Agora, é possível também que a gente trace uma reta para lá do zero com os números negativos, né? Que são os naturais. Só que os naturais é quando a gente tem, por exemplo, quando a gente tem R$1, quando a gente tem R$2. Então, cada espacinho desse é uma comparação. Por exemplo, em unidades de medida que a gente usa em física, esse espaço aqui, essa base que a gente tem, e depois o resto é tudo múltiplo, certo? Essa base que a gente tem pode ser qualquer unidade de medida, pode ser metros, pode ser centímetros, pode ser milímetros, eu não sei, não tem a escala, pode ser Kelvin, pode ser, sei lá, reais, que eu dei o exemplo, certo? Aqui a gente tem R$1, tem R$2, ou se a gente não tiver nada, ou está devendo R$1, certo? Muitos professores de matemática acabam comentando isso por causa de matemática financeira. Então, está devendo R$1, aí está devendo 2, então menos 1, menos 2, menos 3. Então, esse é o conceito de os números negativos. Então, eu pus pra gente só os inteiros, certo? Que não são aqueles com vírgula, tá? Só que os números com vírgula, por exemplo, 1,2, ou então 2,4, certo? Ou então, outros números que têm vírgula, mas que têm um fim, sabe? Pode ser um número com bastantes algarismos, 1, 2, 7, 9... Pode ter vários algarismos, mas a gente sabe que tem um fim, certo? A gente sabe que tem um fim. Agora, o π, por exemplo, o π, que é um número que ele não tem um fim, já é outra história, já a gente chega lá, tá? Então, esses aqui são os racionais, certo? Eles têm a vírgula, mas eles são finitos, eles têm um fim, a quantidade de algarismo. O que é o algarismo? Algarismos são os do 0 ao 9, tá? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E números são toda essa abrangência. Tanto que aqui a gente vai trabalhar até os reais, como que já a gente chega lá, tá? Então, o que a gente tem? Os números racionais, eles são definidos como todo número que ele é a razão. Se a gente tiver dois números inteiros A e B, certo? Se a gente tiver dois números inteiros A e B, qualquer número racional, ele é dado pela razão, né? Pela razão, por isso racional, pela divisão de um número inteiro por outro número inteiro. Então,
Ou seja, se a gente for escrever em notação, notação mais formal, caso vocês... Eu creio que a maioria que assiste aqui, a maioria do nosso público já vai entender o que eu vou escrever aqui. Certo? Então, o que eu já deixei aqui bonitinho para vocês, né? Eu vou explicar, parece ser meio cabuloso, mas para quem não tem tanta manha com isso, é o seguinte. Então, o conjunto dos racionais, ele é definido por esse Q aqui, certo? De quociente, certo? Que quociente é a razão, certo? A divisão, o resultado da divisão de um número inteiro por outro. Então, ele é definido, os racionais são iguais ao... A gente usa a notação com a chave, abrindo a chave, para mostrar, denotar que é um conjunto, certo? É um conjunto de quê? É um conjunto, certo? E depois a gente põe aqui e o resto são as especificações, né? As condições. Então, isso aqui eu estou denotando o quê? Que um A é o conjunto de elementos formado dessa forma aqui, ó. A sobre B para todo, esse símbolo significa para todo ou para todo A pertencente aos inteiros. Opa, perdão, esqueci. Não, tá certo. Para todo B pertencente aos inteiros também. Tá? Não precisa, tá assim, tá bom. Então, para todo A pertencente aos inteiros e para todo B pertencente aos inteiros. Certo? Então, essa aqui é a notação dos inteiros, os inteiros, certo? Os inteiros, mas é só um macetezinho. E que eu expliquei aqui, que são os que não tem vírgula, certo? Esses daqui eles acabam tendo vírgula por causa dos resultados das divisões. E que acontece? Os naturais, certo? Os naturais eles já são definidos pelos axiomas de Peano. Então, ó, vamos retomar aqui, porque os axiomas de Peano é o seguinte. Peano, tá? Foi um matemático, tá? Ele desenvolveu uns axiomas que eles descrevem os números naturais, certo? Eles definem. Mas axiomas seriam afirmações que não tem como negá-las, certo? A gente não pode... É basicamente isso, são bases, são ideias básicas, tipo a base de tudo, que não tem mais o porquê de descer, logicamente, não tem mais o porquê de descer mais, e porque na matemática a gente sempre consegue explicar um porquê para cada porquê, só que os axiomas são a base de tudo, certo? Então, essa é a questão de axioma. Então, eu não vou falar cada um por cada um, os axiomas de Peano, mas eu vou basicamente resumir eles, que consiste no seguinte: os números naturais começam sim pelo número zero, certo? Começam sim pelo número zero, e o zero, ele não é sucessor de nenhum outro número. O que seria sucessor? Sucessor seria sucessor do zero, é o 1, o que vem depois. O sucessor do 1 é o 2, o do 2 é o 3, do 3 o 4. Então, de assim em diante, tá? E o que a gente sabe dos números naturais é que o zero ele não é sucessor de nenhum, porque ele não tem nenhum antecessor, não tem nada nos números naturais, tá? Nos números inteiros já tem o menos 1, menos 2. Só que, então, a gente tem o 0, 1, o 2, aí vai... Cada um vai tendo um sucessor, portanto, o conjunto ele não tem um fim, tá? E outra coisa que os postulados falam é que se um número ele pertence aos naturais, o sucessor dele também pertence. A gente tem aqui outra ideia, é que parece ser bem óbvio, tá? Eu vou mostrar para vocês, mas é porque já são ideias que estão bem intrínsecas na nossa mente desde pequenos, que a gente vem aprendendo isso, tá? Então, se o 2 ele tem o sucessor 3, certo? E o 2, exatamente, o 2, tá? Faz de conta que são elementos diferentes, porque são elementos do nosso conjunto, tá? Só que faz de conta que são elementos diferentes. Então vamos analisar. O 2, ele também vai ter o sucessor 3. Então é bem óbvio isso, mas é justamente o que um axioma de Peano fala para definir os números naturais. Que se ambos tiverem os sucessores iguais, então quer dizer que eles também são iguais. Então se esse tem o sucessor 3 e esse tem o sucessor 3, também é igual, então quer dizer que 2 é igual a 2. Óbvio, que eu falei, né? Então são as ideias que Peano ele traz para a gente definir o conjunto dos naturais,
que conjuntos naturais, ele é muitas vezes denotado por esse n, né, que a gente coloca. Então, os conjuntos naturais, pelas representações, pelos diagramas de Euler, né, muitas vezes se escreve Euler, tá, gente? Mas como o matemático é alemão, se fala Euler, né? Alguns falam Euler, viu? Então, pelos diagramas de Euler, a gente vai ter essa bolinha representando conjuntos naturais, é uma bolinha mais abrangente, que são os inteiros, certo? São os inteiros. Aí outra bolinha mais abrangente, que são os racionais, tá? Agora, a gente vai ter como se fosse um quadrado, tá? Um quadrado abrangendo os racionais e mais umas coisas fora, tá? Esse quadrado são os chamados reais. E essa coisa fora aqui, tá? São os chamados não tem uma anotação certa, tá? Só que eu vou colocar assim, ó, alguns colocam a anotação do i, só que o i depois ele tem uma outra representação para os imaginários, que a gente vai ver mais pra frente. Então não quero confundir nada. Então eu vou colocar assim, ó. Vou supor que os reais são o nosso conjunto universo, tá? Aí vai ter os racionais e vai ter o complementar dos racionais, certo? Por isso que eu coloquei a anotação do traço, que seriam os irracionais, que dentre eles está a raiz de números primos, né? Por exemplo, raiz de 2, raiz de 5, raiz de 7, raiz de 3, o π, a gente vai ter lá a razão áurea, que ela é representada pelo φ, se eu não me engano, e vários outros números, que são os que tem vírgula, que eles não têm fim nos algarismos, certo? Então eu vou finalizar por aqui, depois a gente continua com mais algumas ideias, beleza, gente? Sobre os sucessores dos números naturais, na parte 2, na introdução, parte 2, beleza? Valeu, galerinha, até mais!